O tema agora vai mudar, tá bom? A gente trabalhou na primeira e segunda aula. A primeira aula foi com a Sandra, né? Depois foi comigo, eu dividi em duas partes. A gente trabalhou o tema dinâmicas demográficas e agora a gente vai trabalhar dinâmicas sociais, tudo bem? Então a gente vai ver um pouquinho da questão social, o espaço social, a interação da sociedade e economia, tá bom? Então é isso que a gente vai estar discutindo hoje, na aula de hoje, e continuar também na aula da semana que vem. Para isso, vamos ver então qual vai ser a habilidade trabalhada hoje. Olha aqui, habilidade simples, tá bom? Analisar as formas de circulação da informação, da riqueza e dos produtos em diferentes momentos da história brasileira. Olha só, a segunda série, gente, estuda só Brasil, né? Vocês vão estudar Brasil o ano todo. Começou lá no primeiro bimestre, né? Com as regiões, a geoeconomia, a gênese da economia brasileira. Vocês viram com a professora Sandra aqui como é que foi formado o Brasil, quais foram as economias, o tipo de economia que foi desenvolvida lá no passado, né, a questão do pau-brasil, da cana-de-açúcar, né, os ciclos econômicos, depois veio aí a questão do ouro, depois do café, a questão da industrialização. Então, vocês viram como é que o Brasil foi sendo construído socialmente e economicamente, né? Primeiro economicamente, depois culturalmente, né? Vocês viram aí no segundo bimestre a questão das matrizes culturais também, né? A formação do povo brasileiro, a matriz brasileira, né? Aí, iniciamos o terceiro bimestre falando da questão da demografia, a composição da população brasileira, como ela está organizada, tá? Então, Brasil, basicamente Brasil. Segunda série é estudo do Brasil, beleza? Então, a gente vai continuar. A gente vai continuar. Agora a gente vai ver essa questão, como é que circula, como é que circulou no passado essa economia, as mercadorias, a informação, tá? No Brasil e como é que funciona hoje. Para isso, a gente vai ter que voltar lá no passado de novo, né? No Brasil, para ver como era, para entender como é hoje. Beleza? Por isso que a gente vai fazer aí um contexto histórico, para ver como é esse Brasil lá no passado, em termos de circulação aí de informações, riquezas, mercadorias, enfim. Tá legal? Então tá. Para que a gente entenda um pouco essa questão da circulação no Brasil, a gente precisa primeiro trabalhar alguns conceitos importantes, tá? Então tá aqui o primeiro, ó. Circulação de mercadorias e informações. Quando se trata do sistema de circulação no Brasil, é preciso analisar os tipos de transportes e quais foram os que mais foram desenvolvidos no Brasil. Tudo bem? Então temos aqui, ó, para entender a circulação de informação e a circulação de mercadoria, a gente precisa saber de que forma isso circula, quais os tipos aí de transportes. Então, os principais tipos de transportes de mercadorias e pessoas é o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário e o aeroviário, tá? São tipos de transportes, pessoas e mercadorias, beleza? Aqui, os principais tipos de transporte de informações. Temos aí os cabos telefônicos, né, os cabos de TV por assinatura e os cabos de fibra ótica, é o que transmite hoje as informações, tá? Além de tecnologias à distância, né, como os satélites e as antenas também de sinal digital, tá legal? Então, vamos lá. A gente vai detalhar no primeiro momento esses tipos de transportes. Como eles são, como ele funciona, qual é a característica de cada um deles. Porque entendendo isso, a gente vai conseguir entender como era no passado, qual a importância dele no passado e a importância dele hoje. Por que um determinado tipo de transporte era mais importante no passado e hoje em dia ele não é tão importante? Por que hoje tem um tipo de transporte que é mais importante e lá no passado praticamente nem existia? Então vamos tentar entender isso, tá? Com a aula de hoje. Vamos começar então com os tipos de transporte de mercadorias e pessoas. Avançando, temos aqui, ó, os principais meios de transporte utilizados no Brasil. O sistema de transporte no Brasil modificou-se ao longo de sua história. Bom, aí novidade nenhuma. Qualquer outro país mudou, tá? Nos primeiros séculos, de sua existência, o país fazia uso de animais, carroças,
charretes, para a realização do transporte de mercadorias e pessoas. Bom, até aí também nada de novidade. Com o crescimento da produção de café em meados do século XIX, então eu estou falando aqui, ó, século XIX é 1801 até 1900. Esse período aí, esses 100 anos, é o século XIX. 1801 a 1900, tá? Então, eu estou falando aqui, ó, com o crescimento da produção de café em meados, eu estou falando ali por volta de 1850, legal? Foi construída a primeira ferrovia no Rio de Janeiro. Olha quando a ferrovia, ou seja, o meio de transporte ferroviário começa no Brasil. Foi no Rio de Janeiro por volta de 1850. Tá? Até então, tínhamos os animais, as carroças, as charretes aí, como meio de transporte. Tá? A partir daí, várias outras ferrovias, né, foram inauguradas nos estados de São Paulo e Minas Gerais. E também até lá no Nordeste, tá? Onde a produção de café passava a ser dominante nas lavouras. Então, o que vocês têm que saber de importante? Que a ferrovia está ligada ao café. Lembra lá dos ciclos econômicos? O Brasil foi a primeira fonte de riqueza que os portugueses acharam no Brasil. Embora eles estivessem procurando ouro desde o começo, mas não achou. Pau Brasil. Depois veio a cana-de-açúcar, tá? Segundo aí ciclo econômico no Brasil, cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar, descobriu o ouro, né? Por volta de 1700, aí século XVIII, 1700, descobriu o ouro. Mas o ouro se esgotou. Aí veio o café. O café, gente, passou um grande período da história do Brasil sendo o principal produto de exportação, tá? De geração de riqueza para o Brasil. Aí o Brasil já estava independente também de Portugal, né? 1822 o Brasil se tornou independente. Então o café ali se tornou importante. Foi nesse cenário aí que veio a ferrovia para o Brasil, tá? Então pensa comigo, ó, plantação de café, lavoura de café. No primeiro momento, qual era a mão de obra utilizada? Qual era a mão de obra utilizada nas lavouras de café no primeiro momento? Mão de obra? Escrava, muito bem, mão de obra escrava. Temos até hoje umas fazendas aqui perto, né, a fazenda de Ibicaba, aqui, ó, famosa fazenda de Ibicaba em São Carlos, né, que preservou o casarão, né, a casa grande, preservaram as senzalas onde os escravos moravam, né, e ali era uma fazenda de café muito famosa na região. Está preservado, hoje virou um museu lá, né? Se a gente tivesse presencial aí, a gente ia tentar fazer umas viagens dessas aí, né? Mas, enfim, vamos ver isso aí para frente, né? E aí, então, gente, pensa comigo, ó, quando eu falo em transportes no Brasil, meios de transporte, quando vocês pensam em ferroviária, o transporte ferroviário, pensa que ele está ligado à cultura do café, tá? Plantava-se café nas fazendas, e como esse café era exportado, como que ele ia parar na Europa? Porque na Europa era o grande consumidor de café do Brasil, né? Como que ia parar lá? Primeiro, saía da lavoura e ia para os trens. Esse trem ia em direção ao litoral, né? O café de São Paulo, por exemplo, ia parar no Porto de Santos. E dali embarcava em navios, ia para a Europa. Então, toda a plantação de café acabava sendo necessário a ferrovia para transportar esse café até o porto. E do porto era exportado para os outros países. Tudo bem? Então, para vestibular, para questão de Enem, fique esperto com essa associação. Café, trem. Tá bom? Ferrovia. Olha só aqui, ó. A partir daí, várias outras, então, vários outros estados, né? Várias outras ferrovias foram construídas em outros estados, sobretudo aqueles estados que produziam café, São Paulo, Minas Gerais. E também aqui, ó. Foi só nas primeiras décadas do século XX, ó, primeiras décadas do século XX, eu estou falando de 1910, 1920, que os automóveis passaram a fazer parte do cenário urbano no país. Ou seja, o automóvel é do finalzinho do século XIX, 1890, mais ou menos na Europa e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, tá? O automóvel é desenvolvido, vai chegar a ser comum no Brasil, 1910, 1920, vai se tornar um pouco mais comum, tá? Vai começar a ter os primeiros automóveis. Eu estou falando, os automóveis não é só carro, caminhões, caminhonetes, enfim, tá? E aí, ó, esses automóveis vão fazer parte desse cenário a partir dessas primeiras décadas aí, e na década de 50, ó, meados do século 20, passou a ser o principal meio de transporte para a circulação de pessoas e mercadorias.
tá? Então, o transporte, o automóvel, que ele vai passar a ser o carro-chefe, o principal meio de transporte do Brasil. Isso até hoje, tá? Então, toda mercadoria produzida, a sua imensa maioria é transportada por caminhões e não por trens, tá? Embora o trem seja mais barato, transportar por trem sai mais barato o transporte do que transportar por caminhões, mas o Brasil fez a opção, transportar por automóveis, aí no caso, caminhões. Tá? A gente vai ver o porquê disso um pouquinho mais lá para frente. Tá. E aqui até coloco um pouquinho aqui que, ó, uma vez que a política de transporte do governo priorizou as rodovias em detrimento às ferrovias. Ou seja, o governo preferiu investir na construção de rodovias do que estradas de ferro. Lógico, isso aí teve uma pressão por trás. Não foi porque o governo falou, eu quero fazer isso. Não. Existia uma pressão internacional dos donos das grandes fábricas de automóveis para o Brasil adotar um modelo de rodovias assim como é nos Estados Unidos, tá? Então, por enquanto é isso. A gente vai fazer o seguinte agora. Vocês têm alguma dúvida até aí? Ou queria fazer um comentário? Ou posso continuar? Posso continuar. Pode continuar, senhor. Beleza. Então, ó, a gente vai detalhar cada um deles agora, tá? O ferroviário, o rodoviário, o hidroviário e o aeroviário, tá? Vamos aqui para o ferroviário primeiro. Olha só. A primeira ferrovia, portanto, foi construída em 1854, no Rio de Janeiro, tá? Tem a ver com um tal de um cara, você já ouviu falar dele, o tal do Barão de Mauá? Já ouviu falar do Barão de Mauá? Então, era um industrial brasileiro que ficou muito rico, né? Com indústria, enquanto o Brasil só pensava em plantar, não, o Brasil é um país que planta, que indústria o quê? Não, aí não. O futuro está na indústria, a indústria que gera riqueza para o país, né? Ele foi um cara visionário, só que aí ele acabou falindo porque o governo brasileiro não deu muito apoio, enfim, né? Os barões do café só queria saber de plantar, hein? Ele foi o primeiro a construir uma estrada de ferro aí de 14 quilômetros, né? Então foi a primeira ferrovia no Brasil. Para quê? Para escoar a produção de café. Beleza? Olha aqui, ó. Geralmente era construída com capitais ingleses. O que significa capitais ingleses? Investimento. De onde vinha o dinheiro para construir a estrada de ferro? Vinha de empréstimos de ingleses, né? Os empresários ingleses, eles falavam assim, ó, faz o seguinte, eu empresto o dinheiro para construir, e aí ah, vai gerar lucro. Essa estrada de ferro alguém vai ter que pagar para usar ela, né? Por exemplo, dono de plantação de café. Para transportar o grão de café, o cara tem que pagar para quem é dono da linha de ferro lá. E esse lucro, parte desse lucro ia para os ingleses, né? Então eles investiam para lucrar aí com o transporte do café. Então eram os capitais de onde vinha o capital inglês, até porque o governo brasileiro, o Brasil estava num momento aí que não tinha muita grana para investir nisso. Eu estou falando de quando aqui, ó? Falando de 1800, né? Começo de 1900. Então não se investia tanto. Então, ó, essa época aqui de 1870 a 1920 ficou conhecida no Brasil como Era das Ferrovias. Foi quando mais se construiu ferrovia no Brasil. Mas lembrando que a principal capital aí não era o governo que estava investindo, era capital estrangeiro, sobretudo os ingleses, tá? Que construíam aí as ferrovias para lucrar com isso. Então, 6 mil quilômetros por década. A cada 10 anos, aumentava em 6 mil quilômetros de ferrovia. Então, foi a era das ferrovias no Brasil. Lembrando que esse tipo de trem aqui, gente, era o tal do Maria Fumaça, viu? Era Maria Fumaça na época, e os trens funcionavam aí a carvão mineral, tá? Atualmente, o Brasil é um país pobre em ferrovias. Como assim, professor? Perdeu as que tinham? Não, porque as que tinham eram tão pouco, mas tão pouco, né? Até construiu mais, mas mesmo assim, o Brasil é pobre em ferrovia em comparação com outros países, em comparação com os Estados Unidos, em comparação com a Europa, os países da Europa, né? Em comparação com a Argentina. O Brasil não tem praticamente nada de malha ferroviária, porque lá no passado, que a gente vai ver isso, o Brasil deixou de lado a ferrovia, tá? Preferiu investir em estradas, construir rodovias federais, rodovias estaduais, enfim, tá? Se encontra irregularmente distribuída pelo território, ou seja, meio que, né,
não tem muita ligação. As ferrovias brasileiras se concentram mais no litoral, mais na região sudeste, sul e sudeste. Então, o Brasil não é ligado por ferrovia. Se vocês fossem para a Europa, gente, vocês conseguem viajar a Europa inteira de trem, né? Não é trem antigo, é trem moderno, mas é trem, tá? Então consegue, por quê? Porque eles têm uma malha ferroviária que é antiga e que funciona até hoje, tá? Modernizaram, enfim, está lá. No Brasil já não tem ferrovias, inclusive a de Rio Claro. A de Rio Claro parou de funcionar e transportar pessoas que na década de 90, não foi? 98, talvez os pais de vocês conseguem lembrar aí, e o trem funcionava, mas parou, né? Então hoje é o quê? Um pátio. Hoje o Rio Claro é um pátio de trem. Os trens chegam aqui para fazer manutenção, para, né? É porque a linha passa um pouquinho mais do lado aí da cidade, né? Que transporta a mercadoria. Então é mais um pátio aí para fazer manutenção. E aí fica causando esse barulhão aí para a gente, o transtorno, né? Que atravessa o meio da cidade. Mas enfim, olha aqui, ó. A região sudeste tem 47% da malha ferroviária do Brasil. Olha só, quase metade da quantidade de ferrovias que tem no Brasil está na região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, tá? A região norte e a centro-oeste juntas concentram 8%, gente, ó, 8% da linha ferroviária aqui, ó. Centro-oeste. Isso porque o centro-oeste, né, tem bastante plantação de grãos, né, e tudo mais aí, tá? O Brasil possui hoje 30 mil quilômetros de ferrovias, uma das menores, né? E apenas aí 2.400 quilômetros são eletrificadas, ou seja, as demais, ó, das 30 mil, só 2.500 praticamente é eletrificado. O resto é diesel, tá? O resto funciona a diesel, é antigo, modelo antigo. Os eletrificados são os mais modernos, tá? Beleza, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês veem o trem passando aí na linha ali, né, perto da escola, ou sei lá, em outro lugar aí, da cidade, né, ali na Rua 8 também, com a 1, qual que é a empresa da linha de trem aqui de Rio Claro? Qual que é o nome? Vocês lembram do nome? Era Al, assim, Al. ALL, né? ALL. É a ALL, gente, América Latina Logística, né? Ela comprou muita linha, né? As linhas malha ferroviárias, sobretudo do sudeste do Brasil, do sul do Brasil, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na ALL, América Latina Logística. Antes era a antiga FEPASA, né? FEPASA era do estado de São Paulo, né? Era do governo, era uma coisa pública. Agora eles privatizaram e agora é empresa privada. Ó, na Malha Sul, privatizada pela América Latina Logística, ou seja, privatizada para ela, né? Temos um excelente desempenho das ferrovias, com 15.628 quilômetros de extensão e volume de carga de mais de 20 milhões de toneladas, ou seja, a empresa ela foi privatizada, então ela funciona bem, né? A Malha Sul é do sul do país, tá? Os produtos mais transportados por ela são grãos, produtos siderúrgicos, contêineres, água, ó, até vinho, né? Pedra e cimento. Então, são os materiais aí que essas ferrovias, esses trens acabam transportando. Tudo bem? Então, ó, pode ver que pessoas, né? Não tem o funcionamento de trens para pessoas. Tem nas grandes cidades, mas entre uma cidade e outra já não existe mais esse tipo de transporte no Brasil, né? É feito por rodovias, linha de ônibus, né? Mas não por trens. Estavam querendo, né? Tem esse projeto aí de revitalizar ou voltar a funcionar uma linha de trem para pessoas, né? Transporte de pessoas. Só que esse projeto ia ser assim: a linha ia sair de São Paulo, ia chegar até Americana. E Rio Claro queria que se estendesse até a cidade de Rio Claro no projeto, né? Mas essas são conversas que estão tendo aí, e você sabe como as coisas funcionam rápido no Brasil, né? Vai saber para quando isso vai sair, se é que vai sair esse projeto, tá? E aí, quem sabe no futuro a gente não tenha também aí uma outra opção de viajar de trem, que é muito mais barato, e também deve ser até mais gostoso, né? Ficar vendo a paisagem, assim, né? Vendo a plantação de cana, até chegar em São Paulo. Vamos lá. Enfim, gente, isso aqui é a questão das ferrovias no Brasil. Ela foi muito importante no passado, aliás, ela foi fundamental para o Brasil conseguir a sua riqueza com o café, lembrando que foi a riqueza do café que fez com que o Brasil se industrializasse, tá? Isso também vocês têm que saber, assim, muito, é a riqueza do café
que permitiu o Brasil se industrializar, ali por volta do final do século XIX, começo do século XX, final de 1800, começo de 1900. Foi essa riqueza aí, tá, do café que permitiu o Brasil se industrializar. Tá, ferrovia foi importante, mas vamos ver aqui a rodovia agora. Por que a rodovia hoje é o que comanda no Brasil? Vamos ver o porquê. O sistema rodoviário brasileiro teve forte crescimento a partir do governo JK, Juscelino Kubitschek, 1956, 1960. Esse foi o mandato do governo dele, ó, presidente do Brasil, tá? Por meio da política de plano de metas. A professora discutiu esse plano de meta com vocês? Do JK? Crescer 50 anos em 5. Vocês lembram disso? Sim. Né? Aquela política, vamos crescer 50 anos em 5, né? E aí, ó, plano de metas, investir em energia, transporte, saúde, né? Ele passou lá 5 planos para ser desenvolvido no Brasil e fazer o Brasil crescer, como se fosse 50 anos, só que no período de 5, que era o tempo do mandato dele, né? Ele foi responsável pela construção de Brasília também, né? Enfim, foi o JK, Juscelino Kubitschek. Então, fique esperto nele aqui, porque ele tem tudo a ver com rodovia, tá? Ele foi o cara da rodovia. O investimento nesse setor teve como estratégia o quê? Por que se investiu no setor rodoviário? Primeiro, construção de extensas rodovias para interligar as regiões brasileiras. Pensa comigo, estamos lá na década de 50, 50 para 60. O Brasil, gente, era litoral. Não se via falar de Mato Grosso do Sul. Imagina então a Amazônia, tinha quase cidades nesses locais, nesses estados. Não tinha produção assim suficientemente grande para ser importante esses estados, né? Nem de pecuária, nem de agricultura, né? Não tinha. Então, o Brasil o que era? Era litoral, era a região sul, sudeste, mesmo assim o litoral. Então, o governo brasileiro estava querendo ocupar esse território que estava lá assim, né? A Deus dará. E aí, qual que era a maneira? Ele preferiu investir nas rodovias, construir rodovias para integrar todo o território brasileiro, é questão estratégica, né? Questão aí para que não houvesse invasões e tudo mais, uma região que ninguém ocupa, quem sabe se outra população não vai ocupar essa população de outro país, né? Vai ocupar. Então, o Brasil tinha preocupações com relação a isso. As fronteiras, tinha que manter o tamanho do território do Brasil, né? Que é enorme. Para isso, precisa ocupar, precisa ter brasileiro lá, né? Então, uma das formas foi levar estradas para esses locais, que é para tornar o acesso fácil, tá? Essa foi uma questão. A construção de rodovias de mão dupla, ó, construção de rodovias de mão dupla, são aí rodovias mais modernas, né? Para aquela época era moderna, a de mão dupla, interligando os principais centros industriais. Ou seja, você precisa ter um fluxo grande entre as cidades, né? Por exemplo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, a rodovia Presidente Dutra, né? São duas grandes cidades do Brasil. Elas trocam mercadorias e pessoas, enfim. Há um fluxo de troca entre essas duas cidades. É preciso ter uma rodovia capaz de, né, fazer com que esse fluxo aconteça de maneira adequada, né? Então, mão dupla aí. Foi outro fato. Construção de rodovias de mão dupla. Atração de empresas automobilísticas, olha só, para gerar processo de industrialização no país. O Juscelino Kubitschek, ele tinha ele era fissurado na industrialização, assim como foi lá o Getúlio Vargas, né? O Juscelino Kubitschek queria a modernidade, queria tirar o Brasil do país, né, atrasado, colocar o Brasil como um país aí do futuro, né, moderno, Brasil moderno. E qual que era o espelho dele? Qual que era a referência principal? Os Estados Unidos. Ele era pirado com os Estados Unidos, que era uma cópia, se pudesse fazer uma cópia, se pudesse, ele ia mudar a bandeira do Brasil a bandeira dos Estados Unidos, né? E o cara era fissuradão nos Estados Unidos. Então, ele tinha os Estados Unidos funcionava de um jeito, ele queria que o Brasil fosse daquele jeito. Então, ele, sofrendo pressão internacional das empresas, ele acabou investindo na rodovia por isso, porque aí ia atrair as grandes empresas multinacionais, as montadoras. Aí veio a Volkswagen, que é alemã, né? Veio a GM, que é americana, a Chevrolet, né? A Chevrolet, que é americana também, né? E aí atraiu essas empresas para cá. Mas ela só vem produzir carro aqui se tiver estradas. Como é que o carro vai andar sem estradas? Então, ele teve que investir em estradas, tá? Foi aqui que o Brasil fez a opção. Opa,
Vou investir em estradas para a produção de automóveis, também de caminhões e ônibus, enfim, tudo isso aí. Qual foi a consequência disso, dessa escolha de investir, dar prioridade às rodovias em vez das ferrovias? Ó, as ferrovias, para transporte de mercadoria, é melhor que caminhão. Por quê? Porque ela consegue transportar em grandes quantidades. E é mais barato, muito mais barato. Então, o transporte fica barato, a mercadoria fica barata. Só que se você transporta por caminhão, a quantidade é menor. O transporte sai caro, a manutenção do caminhão é muito mais caro do que de um trem, né? De uma locomotiva. E aí, mas mesmo assim, como vê a pressão internacional das montadoras, das empresas de automóveis, né? Acabou optando aí pelas rodovias e pelas as indústrias de automóveis. Consequência disso, sucateamento das ferrovias. É aqui que as ferrovias no Brasil, primeiro, não vai aumentar em termos de quilometragem, né, de estrada de ferro, não vai se construir, assim, de modo significativo, né? Transformação do Brasil em um país agrário exportador para um país urbano industrial. Ou seja, a vida passou a ficar mais dentro dos centros urbanos. Tá? É o urbano agora que vai ditar a vida do brasileiro. Até então, na década de 50, o Brasil tinha a população vivendo mais no campo, no rural, do que nas cidades. Foi nessa época aqui que a população passou a viver mais nas cidades. E aí precisava ter uma outra dinâmica, tá? Então, a consequência dele investir tanto nas cidades, né, na rodovia e tudo mais, foi que o Brasil passou a ter uma população aí mais urbana, e aí com emprego agora na indústria, a indústria crescendo, conforme e abrindo cada vez mais indústrias, né, as empresas aí, e atraindo a mão de obra. A mão de obra no campo deixava de, até porque os empregos foram diminuindo, né, passou a se usar máquinas agrícolas, o que diminuiu a oferta de emprego no campo, e essas pessoas que não tinham emprego no campo passaram a viver na cidade, achando emprego ou na indústria ou no serviço, nas lojas, no comércio, enfim, tá? Então é aí que vai fazer com que a população brasileira fique mais urbana do que rural. Então, o momento em que isso acontece é década de 50. Deixa de ser mais rural, a população passa a ser mais urbana. Então, olha só as escolhas que o Juscelino Kubitschek fez e quais foram as consequências. Tá legal? Então, o Brasil passou a ser agora mais rodoviário do que ferroviário. Vamos ver, então, o hidroviário agora. Esse aqui, talvez a gente não fica muito atento para ele, né? Mas é um tipo de transporte também, gente. Olha aqui, ó. O território brasileiro apresenta uma ampla e rica hidrografia, né? Ou seja, com muitos rios, vários rios navegáveis, né? Com destaque aí, boa parte para as bacias do Amazonas, ou seja, na região do Amazonas lá, tem muitos rios navegáveis, né? E também a bacia do Paraguai, que é essa aqui, ó, do Rio Paraná, né? É o interior, bem interior de São Paulo aqui, ó, é a bacia do Paraguai, tá? São rios navegáveis. Mas nem todos esses rios navegáveis necessitam de obras, né? Com a construção de eclusas e drenagem, ou seja, alguns rios precisam ser trabalhados para que essas barcaças, vou mostrar para vocês aqui, ó, para que uma barcaça dessa consiga navegar. E aqui em cima vai várias mercadorias, contêineres e tudo mais, tá? Então, é preciso, vou voltar aqui. É preciso que o rio tenha condições de navegar. E o Brasil tem vários rios. Uns precisam fazer obras, outros não precisam, tá? Apesar do potencial de transporte fluvial brasileiro, essa atividade é pouco desenvolvida no Brasil. O que vocês têm que saber sobre o transporte hidroviário? Que o Brasil é um país rico em rios. Tem muitos rios, inclusive navegáveis. Mas que o Brasil, por outro lado, não utiliza muito. Não utiliza esse tipo de transporte, tá? Não se investe na construção de uma malha hidroviária, tá? Porque não é só ter o rio lá, tem que ter todo um sistema, tá? Como que essa mercadoria vai chegar nessa barcaça? Então tem que ter um sistema de troca, ó, chega lá por meio de caminhões, ou chega lá por meio de trens. Se não existe isso, como é que vai ser colocado essas mercadorias nesses navios? Né, se não tem um porto ali para transportar as mercadorias. Então, é preciso investir. Mas o Brasil não investe muito. O que vocês precisam saber? O Brasil é rico em rios,
mas o sistema de transporte hidroviário no Brasil não é muito desenvolvido, tá? Ó, alguns rios não são planos, eles têm uma queda d'água. E aí, como é que o navio vai navegar por um rio desse, que tem uma queda d'água? É preciso construir uma eclusa. Ó, para quem não sabe o que é uma eclusa, é uma espécie de elevador. Elevador de navio. Quer saber como é? Funciona? É assim, ó. Olha só essa imagem. Aqui nós temos um rio, certo? Aí ele tem uma queda aqui, ó. Pode ver que o nível dele está mais baixo aqui, né? Então tem uma queda natural aqui. O que as pessoas fazem? Elas constroem uma barreira aqui, né? Cimento e aço, metal, e outra barreira aqui. Então forma uma espécie de elevador aqui, ó, nesse meio tempo. O navio que está vindo daqui para cá, ele não vai conseguir porque é uma subida. Mesmo se ele tivesse no sentido contrário, ele não ia conseguir descer. Então, o que ele faz? Ó, ele vem aqui nessa direção, aí a comporta aqui, ó, né? Aqui tá sem água, a comporta aqui tá fechada, tá? Aqui eles abrem a comporta, o navio passa dessa região para essa daqui. O nível da água vai estar no mesmo nível aqui, tá? Lembrando que essa tá fechada. Aí o que eles fazem? Quando o navio tá aqui dentro, eles fecham essa comporta aqui e abre essa, ou bombeia, né? Primeiro bombeia a água. Ao bombear a água, aqui vai encher de água. E o navio que está aqui ele vai flutuar, subir junto com a água. Quando está no mesmo nível, ele abre essa comporta e o navio passa e segue viagem. Ô, senhor, Oi, pode falar. eu acho que em Barra Bonita tem, não tem? Isso, vai aparecer ali A depois, gente tá? foi, quem era do Carolina, a gente foi no 7º ano, onde tem o encontro dos dois rios lá e tal, que eles não se misturam. Aí a gente tava no navio e eles fizeram isso, aí a gente conseguiu passar. Você estava no navio? Sim, Que em Barra bacana, hein? Bonita. Eu só Eu vi acho que só, a eu nunca. Melato, eu não lembro se a Ah, Roberta tava. Quem era do Carolina sabe. que bacana, que legal, hein? Então, funciona assim, gente. Às vezes é preciso construir essas eclusas, espécies de elevador, né? Para continuar, para o rio ser navegável, tá? Não adianta ele ter uma profundidade. Se ele tiver uma queda d'água, os navios não vão conseguir vencer essa barreira se não houver uma eclusa, tá? Então, as eclusas são construídas para que seja necessário, para que o rio seja navegável em toda a sua extensão, tá bom? Mas que bacana, que legal. E aí, ó, vamos lá. Aqui, ó, né? Então, aqui dentro é o elevador. Então, pode ver que aqui é uma região baixa, ó. O rio segue para cá, né? E aqui temos a outra parte do rio aí, que é uma parte mais alta. Pode ver que tem uma barreira aqui, né? Uma espécie de barragem aqui do lado. Então, o que eles fazem? O navio entra aqui dentro, eles fecham essa comporta. Aí eles bombeiam a água. Aí o navio vai subindo junto com a... Quando chegar no mesmo nível dessa, né? Eles abrem essa passagem aqui e o navio passa para lá. Tá? E esse processo fica se repetindo toda vez que tem uma embarcação. Beleza? Tá, então isso é uma eclusa. É um sistema para fazer o navio aí, o navio, né? O barco, a barcaça, conseguir ter o transporte legal. Olha aqui, vamos ver aqui os motivos aqui, ó. Os dois fatores. Os grandes rios navegáveis estão longe. Por que tem esses dois fatores aí, ó? Por que não se investe? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Apesar do potencial de transporte fluvial brasileiro, essa atividade é pouco desenvolvida no Brasil. Então, a gente quer saber os motivos. E aí eu trouxe dois motivos. Por que não se investe na questão das hidrovias no Brasil? Já que ele tem rios muito bons para fazer isso. Então, vamos lá. Quais são os dois motivos? Ó, os dois fatores aí. Primeiro, os grandes rios navegáveis estão longe dos centros urbanos. E os que estão em regiões produtoras de grão não devem ser utilizados, pois contribuiria para a expansão da fronteira agrícola, ou seja, tem um grupo de pessoas que apoia a não construção ou não investimento em hidrovia. Aí, qual que é o argumento deles? Isso é legal, hein, gente? Caso caia aí um tema de redação, vocês têm que falar tal, vocês têm que saber esses argumentos aqui, tá? Por que não se investe? Qual que é o argumento daquelas pessoas que defendem não investir? Primeiro ele fala assim, ó, bom, primeiro, que esses rios que são bons estão longe dos centros urbanos. É nos centros urbanos que a produção acontece. Eu vou produzir mercadoria nas indústrias,
E aí, vai ficar muito longe para eu levar essa mercadoria até esses rios e utilizar a hidrovia. Então, não compensaria, né? O transporte ficaria muito caro. E outra coisa, se eu construir uma hidrovia nessas regiões aí, onde se produz grãos, né? Ah, eu vou plantar soja lá no Mato Grosso, e aí essa soja vai ser colocada nas barcaças, em vez de colocar nas ferrovias, né? Porque a hidrovia é mais barata do que as ferrovias. Mas eles falam, não, não pode fazer isso, porque se a gente ficar construindo isso aí, vai facilitar a expansão da fronteira agrícola, ou seja, vai facilitar as pessoas se fixarem naquela região. Mas aquela região ali tem florestas, a gente não pode destruir as florestas que estão lá. Se eu ficar construindo estradas, ferrovias ou hidrovias, vai facilitar a chegada de pessoas nessa região onde tem floresta, né? E aí, o que é a fronteira agrícola? Aquela região onde tem plantação, a plantação acaba e começa a floresta. Floresta amazônica, tá? E aí, eles não querem que haja derrubada mais da floresta para expandir as plantações, né? Então, eles defendem a não construção, a não utilização desses rios. Isso é uma coisa, um dos fatores aí. A outra é o seguinte, ó. O outro motivo foi a conjuntura histórica do país, que preferiu destinar os investimentos para as rodovias. Ou seja, historicamente, o Brasil não tem hidrovia desenvolvida hoje porque historicamente preferiu não fazer isso. Preferiu investir nas rodovias, por conta de tudo aquilo que eu já falei. Porque o presidente queria industrializar o país, queria trazer indústrias, e as indústrias de automóveis, elas tinham que ter estradas, né? Então, foi uma opção. Então, temos aí dois fatores explicando do porquê que o Brasil não tem uma hidrovia desenvolvida e também não quer ter, né? São esses motivos aí. Países europeus, por exemplo, utilizam muito, né, as hidrovias. Elas são baratas, né, são econômicas. A mercadoria ficaria com preço bem baixo. Vocês pagam um caro absurdo no preço das coisas, gente, por causa do transporte. Tá? Olha o absurdo do preço do arroz agora, né? Parte disso é por causa do transporte. Todo o preço que a gente paga na mercadoria, parte desse preço é por causa do transporte. Qual que é o transporte do Brasil? O caminhão. Aí fica essas estradas aí lotadas de caminhão, disputando espaço com os automóveis, né? Poluindo e tudo mais. Sendo que se tivesse aí uma ferrovia adequada, né? Para transporte desse tipo de mercadoria, seria muito mais em conta, compensaria o preço da mercadoria também abaixaria, tá? Mas o Brasil fez suas preferências, né? Então, ainda hoje, há uma forte pressão para que as estradas sejam o principal meio de locomoção do país, de circulação de mercadorias e pessoas. Tá legal? Muito bem, então tá aí o hidroviário. A gente não costuma falar muito, mas é sempre bom saber, porque vai ter uma questãozinha ali, né, de vestibular que cobra. E agora vamos falar do aeroviário. Nossa, pessoal, não sabia que os aviões eram chamados assim, o sistema de avião. Aeroviário, tá? Então, tá aí, ó. Aeroviário. Vamos lá. A partir da Segunda Guerra Mundial, houve a intensificação do uso dos aviões. Quando eu falo Segunda Guerra Mundial, estou falando aí final da década de 40 para 50, né? Então, os aviões passaram a ser usados mais nessa época aí, comercialmente falando, né? Pois possibilita uma viagem rápida, independente do lugar de onde se pretende chegar, tá? Tendo em vista que as viagens antes realizadas eram de navios, que duravam meses, né? Para que chegasse ao local de destino. Então, os aviões veio como sistema de transporte que foi necessário que as coisas acontecessem rápido, por isso surgiu o avião, tá? O transporte de pessoas tem crescido muito, que utiliza aí o avião, tá? Porém, o mesmo não acontece com o de cargas, ou seja, os aviões para transportar cargas não têm tido um crescimento tão grande assim que nem tem tido para pessoas. Por que disso? O transporte aéreo de cargas possui um elevado custo. Imagina, transportar de caminhão já tem um custo elevado, imagine se as mercadorias começarem a ser transportadas de avião, né? Aí é que ninguém compra mais nada mesmo, né? Enfim, vamos lá, ó. Decorrente da incapacidade do deslocamento de grande volume. Por que fica caro também? Primeiro, porque o avião não transporta grande volume.
E isso é verdadeiro. Quanto maior o volume de mercadoria transportado, mais barato fica o transporte, o custo do frete. Tá? Você está levando uma grande quantidade, então o preço fica menor. Só que quanto menor a quantidade, aí fica mais caro. O avião não tem essa capacidade toda de levar, né? Além disso, né, os gastos com a manutenção de peças de reposição do avião é mais caro do que o dos caminhões. E o dos caminhões, a manutenção é mais cara do que os do trem. E os do trem é mais caro do que a das barcaças lá, tá? E aí também aqui, ó, gastos com petróleo, né? E aí a questão daí do combustível dos aviões, que é mais caro do que a gasolina. Deste modo, o transporte aéreo de cargas ocorre somente em alguns casos específicos. Cargas leves, sobretudo de produtos tecnológicos, tá? Produtos aí como smartphones, né? Esse produto de eletrônica mais refinadas, de aparelhos de alta tecnologia, como os aparelhos aí de hospitais e tudo isso. Esse tipo de carga mais sensível, né? Ele é transportado por aviões, sim. E também os produtos perecíveis, né, que precisam ser entregues rápidos, né? Aí também é feito de avião. Produtos como frutas, hortaliças, né? Ali a África, ela abastece muito a Europa com esses produtos perecíveis, né? Então, aí esse transporte é feito por meio de aviões, porque tem que chegar muito rápido, tá? Aí as outras cargas, elas circulam no mundo, né? Elas circulam mais por navios. Navio, assim, no oceano é o que mais transporta carga no mundo. Mas lembrando, nosso foco não é o mundo, é o Brasil, tá? Então, temos aí a posição dos aviões, de que ele transporta e por que ele é utilizado. Utilizado porque ele é rápido, mas, por outro lado, ele não pode transportar uma grande quantidade, o que faz com que o produto frete fique caro. Beleza? Tá. Gente, toma cuidado. Aviões não transportam cargas pesadas, pelo simples motivo de que ele vai pelo ar, tá? Vocês nunca vão ver aí avião transportando minério, né? Minério que transporta ferrovias, né? Os trens e também os navios, beleza? Então eles não transportam esse tipo de mercadoria aí, líquidos como combustíveis, petróleo, não transporta isso, tá? Só mercadorias aí leves e sensíveis, beleza? Tranquilos? Tá. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens aqui, ó. Temos aqui um avião de transporte. Olha que bonitão, né? Olha, é diferente aqui. Ele transporta. Tudo isso aqui é para bagagem, tá? Mesmo assim, não é uma grande quantidade que ele consegue levar de uma vez. Então, esse aqui é para transporte de carga. Aqui nós temos ele aqui, ó, com a carga aí sendo, né, colocada. Ele abre o bico dele aqui, a carga é colocada lá dentro. Tá? Então, esse é um avião de carga, só para vocês terem uma ideia. Um cargueiro. Beleza, então, o que a gente fez aqui no primeiro momento? A gente deu uma olhada nos tipos de transporte e a sua importância no Brasil ao longo do tempo, tá? Vamos ver aqui algumas informações a mais sobre os transportes aí de informações agora, tá? Aqui é na mercadorias de pessoas. Vamos ver a questão da informação. Olha só. Houve, desde tempos remotos, o sonho e a necessidade da comunicação à distância entre os homens. Isso aí é óbvio, tá? Hoje, duas pessoas separadas por milhares de quilômetros podem trocar informações de forma quase instantânea. Eu pegar o meu celular hoje, tiver uma boa internet, eu falo com a pessoa no Japão instantaneamente, tá? Isso aí não é novidade para ninguém, tá? Devido ao avanço tecnológico. A mudança não é só de quantidade de mensagens ou de velocidade em que elas estão transmitidas. Ocorreu também uma mudança qualitativa, né? Imagine com essa pandemia aí, ó, a gente não estava acostumado a fazer tanta videoconferência, né, como nós estamos fazendo aqui agora, né? As empresas tiveram que investir bastante. A Google investiu, a Microsoft investiu, né? O pessoal que utiliza o Zoom, utiliza aí o Meet, né? Eles tiveram que investir em tecnologia devido à grande demanda, as pessoas passaram a utilizar mais. E aí, a qualidade, para ficar male boa aí, vocês têm que investir, tá? Vamos ver o caso do Brasil. No Brasil, até a década de 50, o rádio era a principal forma de comunicação. Se vocês perguntarem para os avós de vocês qual que era a principal distração deles dentro da casa, eles vão falar que era o rádio. Ficava escutando a notícia lá, o pessoal se reunia em volta do rádio, né?
para escutar as notícias ou também para escutar como que é? A radionovela, né? Novela pelo rádio. Era assim que era no passado as novelas, né, da Globo que tem hoje, era tudo pelo rádio, né? E aí, era a principal distração dentro de uma casa até a década de 50, tá? E aí, o rádio, essa tecnologia do rádio aqui, ela sofreu um avanço, se transformou aí nós conhecemos como televisão, tá? Em vez de transmitir um aparelho que transmita só a voz, passou a transmitir, além da voz, a imagem, tá? E aí é o que nós conhecemos como televisão. E aí ela também passou a fazer parte da vida dos brasileiros, aí a partir da década de 50, 60, tá? Já na década de 90, apareceu a internet, e aí eu já lembro, nessa época que eu já lembro, 95, né? Por volta de 95 aí, o celular também, né? Celular é uma coisa assim pra gente, ó, aquele cara ali deve ser rico, tem muito dinheiro, um tijolão desse tamanho da cintura, né? Andando lá na Paulista lá. Nossa, aquele cara deve ser bilionário, né? E aí não demorou 4, 5 anos pra gente ter os aparelhos, e desse tamanhozinho assim. Tá, tudo bem, que era teclado lá, né, tal. Só tinha joguinho da cobrinha, né? Só sabia fazer ligação, enfim. Né? Mas a gente já tinha acesso, né, a isso, porque essa tecnologia, ela de comunicação, ela avança muito rápida, né? Avança muito rápido, né? E aqui, foi no Brasil, chegou em 90. No Brasil foi meados de 90, chegou a internet, a questão do celular um pouquinho depois, né? E aí, as tecnologias de satélite e os cabos de fibra ótica, gente, ó, né, a Vivo Fibra, né, fazendo propaganda aí da internet mais veloz, né? Então, nós temos aqui o investimento em tecnologia para melhorar a qualidade da comunicação. Então, o Brasil passa por esse processo também, tá, de desenvolvimento aí da comunicação como qualquer outro país. Tem que lembrar que as datas é que mudam. Enquanto nos Estados Unidos a televisão já estava lá na década de 40, no Brasil é 50, 60 que vai chegar, sempre depois, tá? A internet, né, o celular, a década de 70 começa, 70, 80 começa o celular a ser utilizado nos Estados Unidos. O Brasil só 90, final dos anos 90 começa o celular a ser mais popular, né? Então, um pouquinho sempre depois. Então, fique só esperto nas datas. Tá, vamos dar uma olhadinha nas consequências disso aqui, ó, desse desenvolvimento. Maior integração entre as diversas partes do mundo e entre as diversas regiões brasileiras também, mas a gente sabe que o Brasil, ele é enorme e cada região tem o seu grau de desenvolvimento, então a gente não pode comparar, por exemplo, a região sudeste com a região nordeste ou a região norte, por exemplo, né, em termos de comunicação. A região sudeste é mais desenvolvida, portanto, tem uma tecnologia mais desenvolvida. Quando o 5G chegar, vai chegar onde primeiro? Vai chegar em São Paulo, vai chegar no Sudeste, São Paulo, e não em qualquer bairro de São Paulo. Nos bairros mais, né, chiques lá que vai chegar primeiro, né? Então, é assim que as coisas vão acontecendo. Até chegar nas outras regiões do Brasil, né, menos desenvolvidas, demora um pouco mais, tá? Mas ele, de toda forma, facilita a integração entre as regiões, né? Expansão e disseminação do conhecimento, lógico, né? Como é que você mostra que algo está sendo feito? Por meio de um canal de comunicação. Hoje em dia, a internet. Mais do que a TV, a internet hoje ela é a grande difusora, né? De troca de conhecimentos e disseminação do conhecimento, tá? Por meio de diversos tipos de canais, redes sociais, sites, enfim, tá? E também o aumento das relações políticas, econômicas e sociais entre os países, ó, tá? Então, um país que investe ou tem sua rede aí de internet avançada, ele consegue ter uma relação maior, mais rápida com os outros países, né? Você sabe que a China e os Estados Unidos estão na briga aí, né? A questão da internet do 5G. É uma guerra entre eles aí para ver quem é que vai comandar, né, esse sistema aí. E o Brasil está ali. Por enquanto, o Brasil está mais alinhado com a China. Os Estados Unidos não, né, queria que o Brasil tivesse alinhado com eles, tá? E aí é porque existe toda uma questão aí geoestratégica, né, de poder, né? Quem domina mais o mundo aí tem mais poder. Então, a China vem aí competindo com os Estados Unidos nessa área tecnológica. E o Brasil já está alinhado para adotar
a tecnologia do 5G, tá? Do modelo chinês, tá? E aí os aparelhos chineses vão funcionar normalmente aqui no Brasil. Beleza. Essas são as consequências. Essas informações, são as informações da questão aí do contexto histórico, né, desse desenvolvimento dos transportes e da comunicação no Brasil. Vamos fazer uma análise aqui de dados agora, tá? Olha aqui, ó. Eu vou analisar aqui rapidinho essas 4 sistemas de transportes por meio de dados e depois o de comunicação. Legal? Vamos para as ferrovias lá. Olha aqui, que eu trouxe para vocês, mapinhas. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Aqui. Olha só. Essa aqui, gente, é a malha ferroviária brasileira, mas ela não está em toda a sua totalidade aqui, tá? Ela aparece só algumas linhas principais. Por que eu trouxe esse mapa para vocês? Para vocês perceberem que a região sudeste e a região sul são as que têm uma malha maior de ferrovias, tá? E aí a região nordeste também ali um pouquinho. Olha a região norte. Mas nada. A região centro-oeste. Mas aqui, ó, Mato Grosso do Sul, né? Quase não tem. Então, pode ver que o Brasil não está tão integrado em termos de malha ferroviária, tá? E aqui, ó, vocês veem aqui, ó, ALL, né, Sul, ALL Paulista, ALL Oeste, ALL Norte. Então, a ALL, gente, América Latina Logística, ela é dona da maior parte aí das linhas, ela controla nessas linhas ferroviárias. É uma grande empresa. Beleza? Vamos lá, se não vai dar tempo. Deixa eu mostrar para vocês aqui as rodovias agora. Olha a diferença em comparação com o mapa ferroviário. Essa é a malha rodoviária, mas as rodovias principais, hein? Eu nem estou mostrando todas, e nem cabe, nem dá para ver, tá? Então, só as principais aqui, as rodovias federais e estaduais, tá? Pode ver que está muito mais integrado, mas, de qualquer forma, a região norte também não está tão integrada. Ainda bem que não está, porque se tivesse desse jeito aqui, significaria o quê? Que a floresta aí, ó, já teria aí, né, ido para o Beleléu faz tempo já, tá? Então é bom que não tenha mesmo aí, para deixar preservada a nossa floresta aí, que é muito rica, ela é bem melhor preservada do que se não tiver ela, tá? Vamos lá, vamos mostrar agora para vocês a malha hidroviária. Olha a hidroviária aqui, ó, né? É o que eu falei para vocês, a bacia do Amazonas é a melhor para navegar, e aqui a bacia do Paraguai, envolvendo aqui, ó, Rio Tietê, Rio Paraná, com o Rio Paraguai aqui, ó. O Rio Paraguai aqui, deságua aqui o Rio Paraná, se encontram e saem aqui no oceano, tá? Lá no sul do Uruguai. Então, toda essa produção que está nessa região aqui, utiliza barcaças para chegar até os navios aqui nos portos e ser exportados, tá bom? Os produtos que estão aqui. Então, essa é a malha hidroviária do Brasil. Aqui está a malha hidroviária Tietê-Paraná, essa região aqui, ó. Vamos ver como que é a Tietê-Paraná. Vou pegar primeiro o mapinha, aqui, ó, Tietê, Rio Paraná. E aqui nós temos aí o rio Paranapanema, o Rio Grande, né? Ele se encontra tudo aqui no Rio Paraná, tá? E aqui nós temos os locais onde as mercadorias aí, os produtos chegam nas barcaças, nessas cidades aqui. Beleza, gente? Olha só. Vou mostrar para vocês. Olha a barcaça, não é nem navio, né? É uma barcaça. E aqui puxado aí por uma embarcação aqui com motor. E eles levam todos esses contêineres das mercadorias. Aqui nós temos mais um exemplo, né? Uma barcaça aqui circulando por um rio. Tá? Muito bem. Então, vimos aí a hidrovia. Vamos agora para a aerovia. Primeiro aqui. Olha, aqui por empresa. Olha as linhas, as aerovias utilizadas pela companhia TAM, nessa região. Também percebemos que atua mais no sudeste do Brasil do que no restante do país. Olha a Gol. A Gol atua até um pouquinho mais do que a TAM nessa região norte, né? Mas, sobretudo, está aqui também na região sudeste. Azul. A Azul circula muito mais do que a Gol, porque ela é a empresa mais aqui do Brasil mesmo, né? Faz voos domésticos, tá? Então, ela atua bastante aqui. A Avianca é uma empresa menor, atua mais aqui nas principais capitais, tá?
e as empresas regionais menores atuando só dentro do Brasil, e aí uma atuação bem menor também, tá? Aqui nós temos o fluxo de passageiros, a gente percebe que pela cor aqui fala em quantidade, então quanto a cor mais escura, quanto mais passageiros tem. Também está concentrada aí na região sudeste. Essa outra aqui, a ligação das aéreas, né? Aqui também temos a quantidade de pessoas que circulam pelo Brasil, é um mapinha parecido com esse, só com mais informação, tá? Com destaque para as capitais aqui, então São Paulo, Rio de Janeiro, né? Brasília, né? E aqui Belo Horizonte. Tá, beleza. Então, essas aí são as aerovias e o sistema de transporte. E para finalizar a aula, vamos para a comunicação. Olha aqui, eu trouxe esse mapinha para a gente poder dar uma comparada aí. Ó. Domicílios com telefone fixo, convencional, tá? Esse aqui que nós temos aqui, ó. Esse é o fixo, tá? Apesar dele ser solto aqui, mas é um fixo. Temos aqui com relação aqui ao número de telefone móvel, celular. Então, ó, fixo é em azul aqui e em vermelho o telefone celular. Olha, gente, isso aqui já foi o contrário, viu? Já houve no Brasil muito mais fixo do que celular. Agora o celular passa a dominar por região. Região Sudeste, 94% utilizam celular, tá? Aí, das pessoas que vivem, tem celular. 41% das pessoas têm um telefone fixo. Praticamente ninguém mais usa telefone fixo, tá? Caiu bastante aí. A região Sudeste ainda tem um número elevado aqui, ó, porque tem muita gente, muita gente. Aqui, ó, pessoas que tinham telefone móvel, celular, para uso pessoal, tá? Então, uso pessoal aí, ó, 85% da população tem o seu próprio celular, tá? Então, é bastante gente, a região Sudeste, tá? A região Centro-Oeste, que 87% das pessoas têm o seu próprio celular. E aí, onde é que estão esses celulares aí, ó? 82% estão em áreas urbanas, na cidade, e o resto, 57% das pessoas que moram no rural, também têm o seu celular. Isso significa o quê? Que o sinal também está chegando cada vez mais nas áreas urbanas, nas áreas rurais. Tá legal? Então, ó, e aqui, nessa última imagem, deixa eu ver se consigo aumentar aqui um pouquinho mais. É basicamente a mesma coisa lá, só que aqui está por grupo de idade, né? Então, está por grupo de idade aqui. E quem é que usa mais o tal do celular aí, ó? Ó, 2017 e 2018, tá? São 2 anos. Quem usa mais? Qual que é a faixa de idade que mais usa o celular? Nós temos aqui que 91% das pessoas com 20 e 24 anos têm celular. De 25 a 29, ó, 90%. Aqui, ó, a faixa de vocês aí, ó, 14 a 17, 87% utiliza o celular, né? Tem o próprio celular. Então, é uma coisa extremamente comum hoje em dia, o que faz uma revolução aí da comunicação sem igual na história da humanidade. Tudo bem? Nunca estivemos tão conectados como estamos agora. E a tendência é aumentar.